Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Contra a Capa, literatura e administração para você, aqui nas mídias do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar com a administradora e professora Ana Shirley França sobre o livro Comunicação Oral nas Empresas, como falar bem em público. Tudo bem, Ana? Olá, Érica, tudo bem? E também gostaria de saudar aqueles que estão nos assistindo. Muito bom falar com você mais uma vez aqui no Contracapa. E vamos falar de alguma coisa que muita gente tem medo. Medo, horror, ojeriza, receio, falar em público. Como que surgiu a ideia de escrever esse livro sobre isso que bota muita gente de perninha bamba? Sem dúvida nenhuma. Esta é uma das razões pela qual eu busquei escrever, né? Mostrar para as pessoas que escrever não precisa trazer para nós um sofrimento profundo, porque nós percebemos isso na universidade. Alunos, professores. E aí o professor diz assim: mas eu não vou dar palestra, não. Eu vou tremer e não vou dizer nada. Mas veja, faz parte da profissão de professor falar em público. Professor que não fala em público morre de fome. Verdade. Porque ele necessita de plateia. Então, esse falar em público, quando nós falamos, ele é muito amplo. Ele não é simplesmente você dar uma palestra. Na verdade, você está atuando na sua profissão. Imagina um jornalista que não gosta de falar em público ou tem medo. Fica complicado. Muito complicado. Faz parte da profissão. Então, esse livro ele foi escrito justamente nessa perspectiva de trazer às pessoas contribuições para que eles consigam compreender que falar não é fácil, mas existem instrumentos que facilitam a nossa fala. Outro aspecto importante, Érica, se me dá licença para falar, é sobre a questão da escola em relação à oralidade. Você mesma pode refletir. Que exercícios você realizou na sua escola ou na sua faculdade para que você falasse melhor? Eu lembro nenhum. Então, a própria escola, e aí eu falo da escola constituída, ela já traz esse afastamento e valorização da oralidade. Aquela velha ideia, a falar, qualquer um fala. Desde que eu era bebê. Então, nós vamos perceber que existe algo errado aí no processo. Porque nós somos seres muito mais orais do que seres da escrita. Nós, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós dormimos, somos muito mais orais do que escrevemos. E por que a oralidade não é privilegiada na formação estudantil? Essa é uma indagação que eu sempre coloco. E é uma das razões que me levaram a escrever este livro. Eu falo sobre isso dentro do livro. E é interessante que, por não haver esse tipo de exercício, digamos assim, na escola instituída, como você chamou, quando chega nas empresas, quando chega nas organizações,
não há o costume, não há a expertise, e a comunicação oral nas empresas acaba sendo prejudicada, não é isso? Perfeitamente. Não só na questão que diz respeito ao conteúdo da fala, mas também a questão de neutralizar sentimentos negativos na hora de falar em público. Porque não tenha dúvida, muitos problemas da oralidade advêm de questões emocionais. Na verdade, a pessoa procura trazer sentimentos intrínsecos que tragam algum complicador para a fala. E aí ele não fala mesmo, não é? Você observa, há pessoas que, quando vão falar, ficam gagas. Há pessoas que vão falar, esquecem tudo. Há outros que correm para o banheiro. Isso, sem dúvida, são manifestações emocionais que influenciam decisivamente na fala. Então, esse processo de neutralizar o emocional, eu falo sobre ele no livro. Porque é um momento de ajuda, de colaboração aos profissionais. E qual é o administrador que não tem a necessidade de falar numa reunião, apresentar numa palestra? Planejamento. Ele precisa falar para um público pequeno, mas precisa. Então, nós ensinamos aqui não só as questões de apresentar conteúdos, construir argumentos e usar a língua diferente do que se pensava. Falar qualquer coisa serve. Não. Principalmente se você está em nível de organização, em nível de empresa. Você não pode falar qualquer coisa. Você precisa escolher bem as palavras. Você precisa pensar bem as ideias. Tudo isto nós consideramos no nosso livro. Mas eu, particularmente, considero que a parte mais importante é mostrar aquele que é leigo no assunto da comunicação empresarial de que é preciso controlar as emoções. E existem formas, existem técnicas, e essas técnicas eu ensino no livro. E você, no papo que a gente estava tendo antes de começar, a gente falou sobre a importância da argumentação. Você dedica um capítulo à argumentação, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Aqueles que estão envolvidos na comunicação percebem que a cada dia que passa, os argumentos se diluem. Hoje as pessoas buscam em mídias sociais, nas falas informais, argumentos que nem contêm a verdade e passam a reproduzir. Então, construir argumentos, provar o que se pensa, o que se fala, é algo fundamental. Então, eu dediquei no livro um capítulo a esse tema, argumentações, em que nós vamos ver uma série de procedimentos, de evidências que trazem contribuição à nossa fala, né? Mostrar como você usa uma tabela. A pessoa pensa, a tabela é qualquer uma. Não, você precisa ver primeiro, essa tabela reflete o conteúdo daquilo que você vai falar? Segundo, essa tabela é atualizada no tempo? Porque você usar uma tabela vazia, temporalmente falando, ela não contribui em nada para a argumentação. Então, são cuidados, são pequenas observações que você precisa ter na hora que você está construindo o texto oral. E digo sempre, eu sei que não é fácil falar em público, mas se você tem
conhecimento das técnicas, se você consegue construir um conteúdo adequado, com boas palavras, dizendo aquilo que precisa ser dito e neutralizando os aspectos negativos da emoção, você vai falar bem, você vai saber se colocar em público sem nenhuma dificuldade. E, Ana, boa conhecedora do mercado, como você é, você acredita que falar bem em público, ser uma pessoa bem articulada nesse sentido, é um diferencial para o mercado de trabalho do administrador hoje? E não tenho dúvida, não tenho dúvida. Principalmente porque hoje nós temos uma administração muito mais colaborativa. Então, aquele que pensa que vai entrar na empresa e vai trabalhar para ele sozinho, está totalmente enganado. Hoje, a empresa é uma engrenagem. Como engrenagem, ela faz com que todas as pessoas construam uma comunicação interpessoal muito ativa, muito dinâmica. Então, falar em público, falar com o companheiro, falar para a diretoria, e ainda tem essa nuance. Você não fala para o diretor como fala para o seu colega. Uhum. Você não fala na sua casa como você fala na sua empresa. O que nós chamamos de adequação da linguagem. Esse assunto também é tratado no nosso livro. E é interessante essa questão da adequação da linguagem, porque com a proximidade, através de redes sociais, através de mensagens instantâneas, quem não fala com o chefe pelo WhatsApp, né? Acho que a adequação da língua oral, ou, no caso, mandando um áudio no WhatsApp, ela tem que ser mantida até um determinado ponto, mesmo que você esteja numa rede social ou numa mensagem instantânea. É bem complicado, é uma linha bem tênue isso, né? Entre se transformar, entre aspas, em uma pessoa pedante e uma pessoa respeitosa. Esse dado, Eric, é muito interessante. Por quê? As pessoas acham, porque estão numa mídia social, ou porque estão no Zap, ou porque estão no Facebook, ou em qualquer instrumento do Google e etc., ele está em nível de despojamento. E isso não é verdade. Nós mostramos no nosso livro justamente isso, que a organização pressupõe formalidade. Não existe informalidade na comunicação empresarial. A não ser aquela comunicação com o colega do lado, com um amigo de muitos anos, que você brinca. Agora, quando você está em nível de decisão, de poder decisório, de organização para resultados, você precisa ser formal. Então, essa formalidade, ela não é só da escrita, não. Ela também é da oralidade quando você está nesse ambiente que exige essa formalidade. Nós precisamos compreender que quando nós falamos com pessoas, autoridades, pessoas superiores e que dependem daquilo que nós estamos transmitindo como mensagem, nós precisamos ser formais. Nós precisamos ter um vocabulário adequado. Nós precisamos buscar frases bem construídas. Não podemos falar palavras de baixo calão. Então, isso tudo está relacionado ao tipo de relacionamento profissional que você tem com o teu destinatário, não é? Se é um relacionamento formal, a sua linguagem tem que ser formal. E uma das nuances que você destaca, um dos conceitos que você destaca no seu livro, é a questão da comunicação oral ser a mais importante dentro da organização. Porque você manda e-mail para formalizar alguma coisa, mas alguma coisa que já foi discutido numa reunião,
já foi discutida, a ideia já foi discutida num brainstorm, né? Algo do tipo. Você formaliza, mas a comunicação oral, ela é mais importante. É preciso saber falar, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Saber falar dentro do ambiente profissional, e eu não digo só na área da administração, não, sabe, Érica? Eu digo também em relação a toda e qualquer profissão. Hoje, você ter domínio da oralidade, falando com clareza, falando com conteúdo e neutralizando o aspecto emocional, vai te trazer contribuições efetivas na tua vida profissional. E diria não só profissional, pessoal também. É muito difícil aquele que não consegue se expressar. É muito complicado aquele que não consegue fazer valer o que pensa, porque as pessoas não compreendem. Então, falar é muito importante. E nós, volto a dizer aquilo que nós falávamos anteriormente, é uma pena que a escola não dedique mais tempo a ensinar a oralidade. Se nós tivéssemos um trabalho mais efetivo na escola, dessa oralidade, com vistas ao profissional, com vistas a você ter uma comunicação interpessoal melhor, sem dúvida, as pessoas hoje não passariam por essas dificuldades que nós vemos todos os dias, não é? E é interessante que a cultura brasileira é uma cultura muito baseada na oralidade. Nós temos as famosas lendas urbanas, né? As histórias que são passadas de pai para filho, mas quando chega na instituição, isso acaba se perdendo, né? Seria mais interessante se a gente conseguisse cultivar de alguma forma. Você falou algo que para mim tem um significado enorme. Eu ensino muito contando história. Então você observa que quem ensina contando história, contando casos, contando incidentes, precisa ter uma dicção e oralidade muito boa. Mas eu faço isso instintivamente, porque eu acredito que quando você vivencia algo real ou algo ficcional, mas que esteja presente na sua vida, você aprende muito mais, né? Aí era engraçado que os alunos diziam assim, professora, você parece o Forrest Gump. Eu falei assim, não pareço, não. Eu sou ele, porque a minha vida é contar história. Eu gosto de contar história para o meu aluno, porque ele aprende a partir das histórias que eu conto. Engraçado que eu coloco as histórias que eu conto nas minhas aulas no LinkedIn. As pessoas que nem compreendem aquilo. São histórias quase piadas, sabe? Mas são muito motivadoras para aprender. Eu vou até aproveitar e contar uma rapidinha para você, Érica. Por favor, eu comecei a te seguir hoje, nos conectamos hoje no LinkedIn, né? Antes da entrevista, já vou querer ler todas, já quero saber, pode começar. Pois é, eu tenho um caso que eu conto de um senhor que entrou num trem de metrô junto com um anão. Os dois se sentaram e as estações foram passando. Na terceira estação, o anãozinho começou a escorregar no banco. Aí um senhor muito solidário que estava perto colocou o anãozinho no lugar. E o senhor só observando. E toda hora o anãozinho escorregava. E o senhor, o solidário homem, ia lá e colocava ele no lugar. Quando foi na quinta vez que ele escorregou, o senhor disse para ele, escuta, você não consegue ficar sentado direito? O anãozinho furioso disse para o senhor, senhor, há 5 estações que eu tento descer e este homem não permite.
Meu Deus! Aí eu mostro nessa história que nem tudo que você vê, o seu julgamento é verdadeiro. As atitudes que uma pessoa apresenta nem sempre é aquilo que você pensa. Entendeu? E nem o que você acha ser benevolente está fazendo bem a outra pessoa. Também, veja quantas falas você consegue tirar de uma história mínima. Entende? Então eu conto essas histórias lá no LinkedIn. Eu tenho muitos leitores, mas alguns acho que nem compreendem por que eu escrevo aquilo. São aulas que são, na verdade, motes para as minhas aulas, sabe? E eu divulgo. Maravilhoso. Já pode dar o endereço do seu LinkedIn, que eu tenho certeza que vai ter muito mais seguidores agora. Eu sou Ana Shirley França, né? Eu sou Ana Shirley França no LinkedIn, sou Ana Shirley França no Facebook. Não tem outra, então te garanto que vamos ter muito mais gente. Então, vamos lá, Ana Shirley França, Forrest Gump, Tom Hanks. Conta pra gente o que você falaria para um leitor que acabou de comprar o seu livro, sentou no sofá, sentou na beira da cama, vai começar a ler. O que você falaria ali no ouvidinho dele, sussurraria para ele ou para ela? Não tem outra, eu diria. Falar não é fácil, mas há muitas técnicas e muitas informações que podem ajudá-lo a concretizar esse desejo de falar bem e melhor. E vamos encontrar aqui nesse livro, né? Sem dúvida nenhuma. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no Contracapa. Sempre um prazer conversar com você. Também é meu prazer. Eu gosto muito de colaborar com o conselho. Eu gosto muito de levar uma palavra, sabe, positiva para estudantes, para os meus colegas administradores e para vocês que estão nos ajudando a apresentar as nossas ideias. Que bom. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Bom, e você que ficou com a gente até aqui, já sabe, na próxima segunda, ao meio-dia, uma nova estreia, um novo Contracapa especialmente para você, unindo literatura e administração. Eu te espero na nossa próxima edição. Tchau, tchau, até lá!